Fala galerinha, estamos aí para mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Esse vídeo é um pouquinho diferente porque eu estava aqui gravando o meu treinamento de como melhorar a performance com SQL Server e Proteus. Um dos itens do treinamento é compressão. Para fazer esse módulo de compressão, eu dei uma revisada no assunto, fiz um curso da Pluralsight e lá eu vi uma informação, falei, epa, se alguma vez eu vi isso na vida, eu não estou me lembrado dessa informação. Então foi daí que eu gravei essa demo para o curso e resolvi aqui liberar para vocês, porque é uma informação legal e que muita gente talvez não saiba. Ou se sabe, ninguém sai falando por aí, porque não é informação que todo mundo fala. Então a pergunta desse vídeo, que vai ser respondida nesse vídeo é: novos dados são sempre inseridos já compactados em uma tabela com compressão no SQL Server? Então você tem lá no SQL Server a compressão, você vai lá e aplica uma vez só, pou, e novos dados são inseridos. E aí? Sempre esses dados já são inseridos pequenos, vamos dizer assim? Então se sua tabela reduziu de 100 GB para 50 GB quando você fez a compressão, na hora que você vai inserindo essas novas páginas, sempre são compactadas ou tem algum detalhezinho que algum caso que ela não já entra compactada? Se eu estou gravando esse vídeo, deve ter alguma coisa por aí, né? Diferente do que a gente costuma ouvir ou... Enfim, fica aí o vídeo. Vocês vão ver que o contexto eu falo do treinamento, mas eu achei legal, já está gravado, e liberar aqui para vocês porque é uma informação interessante sobre compressão de dados no SQL Server. Informação importante, diferente, e vamos liberar aí para todo mundo. Show? Então assista esse vídeo e vê se eu vou conseguir responder a sua pergunta. Se divirta. Nessa demo eu vou mostrar o caso de insert na heap. O que eu fiz? Peguei essa tabela do Proteus, peguei uma tabela. Ah, Fabrício, eu quero simular aqui no meu ambiente. Cria uma tabela aí, comprime ela, cria uma tabela que tem um índice cluster, comprime ela. É esse passo aqui. Depois você vai pegar essa tabela que você vai criar aí no seu ambiente com qualquer dado, faz do jeito que você quiser, cria uma heap com o mesmo dado dela. Tá aqui, 1 milhão de linhas. Então a heap tem 285 megas e após a compressão, como é que eu dou uma compressão na heap, Fabrício? É a mesma coisa, alter index? Não, a heap não é um index, é uma tabela, então é o alter table. Alter table, nome da tabela, rebuild, seria a mesma coisa que você faria para desfragmentar uma heap, você vai fazer para colocar o if compression. Vamos comprimir essa heap com o tipo page e olha o ganho que a gente vai ter na heap também. Foi de 285 para 15, igualzinho a com o índice cluster, beleza? Por quê? É a compressão do tipo page, o SQL pegou aquele monte de string igual e ganhou todo o espaço ali de volta, beleza? Salvou a modelagem que foi feita no banco. Show! Aí o que eu vou fazer agora? O que eu falei lá no slide para você? Eu falei o seguinte, cara, se você fizer insert numa tabela compactada e ela tiver um índice cluster, essas novas linhas continuam compactadas. Agora, se você fizer um insert numa tabela do tipo heap, as novas linhas entram grandes, elas não entram compactadas. Sério, Fabrício? Sério. Então você vai ter que rodar rebuilds de tempos em tempos, que já deve ter no seu ambiente, se você ficar inserindo dado na heap. Essa é uma coisa que pouca gente fala, não lembro de ter visto isso por aí fácil assim. Achei lá no curso da Pluralsight sobre compressão, que é top para quem quiser se especializar mais a fundo ainda nessa parte de compressão. Então vamos ver aqui o tamanho da tabela para a gente chegar no cenário igual. Vocês acreditarem em mim, ó, temos duas tabelas com 1 milhão de linhas e 15 megas com a compressão também, só que essa é uma heap e essa tem um índice cluster, lembra? Heap cluster, ou é um ou é outro. Falamos disso lá na parte de índice desse curso. Show, Fabrício. Legal, gostei. Vamos fazer insert. O que eu vou fazer? Vou inserir 1 milhão de linhas na tabela com índice cluster e depois vou fazer a mesma coisa aqui. Eu estou fazendo uma gambiarrinha aqui porque esse cara
é o índice cluster e tem uma chave primária, então tem que botar um REC no diferente. Aqui eu não preciso me preocupar com isso. Na RIP, porque eu não tenho lá a chave primária e já estou fazendo insert direto. Mas vamos ver o tamanho dos dois. Os dois têm 2 milhões de linhas, que eu dobrei. Só que olha aqui, galera, esse cara tinha 15 megas, você dobrou o tamanho da tabela. 15 megas compactado para 1 milhão de linhas. Você dobrou o tamanho da tabela, o que você esperaria? Vai dobrar o tamanho da minha... Dobrei a quantidade de linhas, vai dobrar o tamanho da minha tabela. Então de 15 foi para 30. Top, fez todo sentido o que a gente esperava. Na RIP, esperaria a mesma coisa. Mudei de 1 milhão de linhas para 2 milhões de linhas. Esperaria que aqui também tivesse 30 megas, igual lá em cima. Igual elas duas eram iguais em 15, só que aqui não. Eu inseri a mesma quantidade de linha. A tabela que tem o índice cluster cresceu 15 meguinhas e a tabela da RIP cresceu 265 megas. Uou, cresceu bastante. Vamos fazer um rebuild para ver se é fragmentação. Nesse caso não é fragmentação, depois eu vou mostrar para vocês, mas vamos lá. Estou fazendo uma rebuild aqui, porque eu fiz insert, né, para desfragmentar aí essa tabela com compressão. Depois eu vou fazer na RIP. Só que na RIP, quando eu fizer esse rebuild, ele vai reaplicar o algoritmo aí da compressão, porque sim, essa tabela estava comprimida. E isso que vai fazer recuperar o espaço. Não é porque estava fragmentado, mas porque ele reaplicou o algoritmo aí da compressão nas linhas que foram inseridas. Feito o rebuild, o tamanho dos bancos ficam iguais. Olha que legal. Viram que legal? Diferente. Eu, antes de ver esse curso da Pluralsight, não lembro de ter lido isso em outro lugar. Foi uma novidade legal, um aprendizado bom para mim, que eu não lembrava que isso existia, se eu li alguma vez na vida. E top, sensacional. Ah, Fabrício, mas isso só aconteceu porque você fez o rebuild, era fragmentação, não é esse problema que você está falando. Beleza, vamos fazer mais um teste aqui. Antes de eu chegar nesse teste, aproveitando o embalo, que eu ainda não tinha feito isso nesse curso, segue aqui como que eu tiro a compressão. Para você tirar a compressão, ao invés de raw e page, você vai mudar um data compress igual a none. Não quero compressão, none, beleza? Simples assim. Então eu tirei a compressão das duas tabelas. Vou rodar on rebuild. Rodei o rebuild com a compressão, vi o tamanho, ó. As duas têm o mesmo tamanho, 572, 571. Vou fazer aquele mesmo insert. Se a minha RIP lá cresceu muito por causa de fragmentação, aqui a gente espera que ela cresça muito mais também. Concordo? Estou matando essa dúvida aqui de cima, se isso era fragmentação ou se é esse comportamento da RIP que os novos dados não entram compactados. Beleza? Então o que a gente... Se eu estiver certo, o que eu vou ver aqui? Eu vou ver que a RIP e o cluster vão crescer quase a mesma coisa. Por quê? Porque agora tá os dois descompactados. Lá em cima os dois estavam compactados e a RIP cresceu muito mais. Por quê? Por causa desse problema de novos inserts não entrarem aí com o algoritmo da compressão. Beleza? Então se eu estiver certo, vou inserir aqui, vou dobrar o tamanho dessa tabela, vai de 2 milhões para 4 as duas, da mesma forma que eu fiz lá em cima. E eu espero ver um tamanho parecido entre elas aqui. Vamos rodar e ver. Já inseri os 4 milhões de registros. Olha que legal, galera. Inserindo sem a compressão, o tamanho delas cresce bem parecido. Ó. A RIP ficou até um pouco menor. Ou seja, não tem nada de fragmentação aqui nesse insert que eu fiz. Então lá em cima, quando a minha tabela com índice cluster cresceu para 30 megas e esse cara cresceu para 280 megas, qual era o problema? O problema é que numa RIP, quando você faz novos inserts, esse novo registro não entra compactado. O índice cluster entra. Então se você tem muita RIP aí que faz insert, fica ligado nisso que sua RIP vai crescer de novo e se ela tiver aí no seu algoritmo de rebuild da madrugada do final de semana, ela vai voltar. Show? Legal a informação? Bacana, né?
Para o nosso curso aqui do Proteus isso não muda muita coisa, porque o Proteus usa o índice cluster no Rhino, mas eu já vi várias tabelas RIPs aí que a galera cria, ou é customizada, ou é de backup, enfim. Se vocês ficarem fazendo inserts nessa tabela RIP, seu banco vai crescer sem a compressão, você tem que rodar de novo. Fica a dica, para quem não é Proteus, fica a dica mais ainda, que você pode ter um monte de RIP aí no seu ambiente, e novos inserts na RIP, os dados não entram compactados. Novos inserts numa tabela com índice cluster, os dados já entram compactados, pequenininhos, sucesso. Beleza? Top! Espero que tenham curtido aí essa demo. Vamos para a próxima. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado do vídeo e que vocês viram, né? Índice cluster, ok. Dado já insere com a compressão. RIP não. Então a resposta da prova aqui seria falso. Não. Não é sempre. Sempre é uma palavra muito forte. Quando você vê sempre assim numa prova, você já desconfia aí numa prova de certificação, numa entrevista. Então, não. Na RIP, só depois do rebuild que esse dado novo, ele vai lá e fica comprimido novamente. Beleza? Então, é isso aí. Valeu, espero que tenha aprendido essa informação nova e na demo lá deu para ver como é que isso funciona. Até mais, galera.